Vamos falar hoje sobre um assunto muito sério, minha gente, sobre educação dos filhos, né? Que a palavra de Deus nos diz. Eu quero fazer uma pergunta já aí, né? Quem está bem com a educação dos filhos, quem não tem nenhum problema na educação dos filhos, né? E a palavra de Deus nos diz que nós devemos levar os nossos filhos na disciplina do Senhor, não nossa, né? Da palavra de Deus. Então, e hoje, pastor Adair, o assunto é bem forte e polêmico, né? Eu já fiz uma pergunta aqui aos nossos internautas que estão entrando aí, se porventura tem alguém que está com dificuldade na educação dos filhos, que isso é muita dificuldade hoje, né, pastor? Nós estamos vivenciando um choque de geração e eu quero falar um pouco ao senhor sobre o controle da natalidade. Será que isso é bíblico? Nós estamos passando por uma época tão difícil para se educar filhos. Será que a gente deve pensar, planejar, né? Nós temos muitos casais novos, alguns que casaram há recém, outros que vão se casar, outros noivos, né? Então, isso é importante, um assunto importantíssimo. Está tão difícil hoje que você gerar um ser humano e colocar um ser humaninho no mundo, sem qualquer projeção, sem qualquer avaliação, isso se torna também um risco, né? Por quê? Porque está tão difícil, parece, educar os filhos, mas glória a Deus que a tarefa da igreja é falar sobre esses assuntos, é tocar nesse assunto e ver o que a Bíblia esclarece sobre esse assunto, não é, pastor? Sim, sim, sem dúvida. Até porque quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de uma instituição divina. E quando nós falamos de família, também estamos falando de uma instituição divina. Então, são duas instituições divinas. Devemos lembrar que a família é uma instituição divina anterior até mesmo à igreja. A igreja só é porque existe família, né? A família é uma instituição de 2000 anos antes da própria igreja. Então, a igreja deve, sim, falar sobre esses assuntos tão essenciais, tão importantes. E é muito importante o que o pastor está dizendo sobre planejamento. Claro, tudo é necessário que se planeje, né? Provérbios, capítulo 16, versículo 1, ensina isso. Planejamento cabe a nós. Nós temos que planejar e colocar esses planos nas mãos de Deus. Aqueles planos que forem coerentes com a vontade dele, ele vai conceder. Então, planejar a família é muito importante. O nascimento dos filhos. O casal deve ter filhos. Não pode se acovardar ao ponto de ter medo e que os dias são difíceis, os dias são maus. Cada geração teve as suas dificuldades. As crianças dessa geração estão agora enfrentando a realidade pontual e os pais estão aptos para isso porque Deus os fez nesse tempo. Então, assim como a criança, assim como os pais têm dificuldade para educar a criança porque os pais não sabem ser pais, porque muitas vezes é uma novidade, o filho também não sabe ser filho, ele vai aprender. Então, vão aprender todos juntos. Mas é necessário, sim, que o casal tenha coragem, tenha filhos, planeje, que vai ter 2, vai ter 3, 4, não sei, mas tem que ter filhos, tem que gerar, porque filhos são herança do Senhor. E não tem ninguém em sã consciência que não queira herdar uma herança do seu pai rico. Então tá. Pastor, é o seguinte, nós temos um versículo na Bíblia Sagrada, principalmente os ensinamentos do apóstolo Paulo, né? Que fala para os filhos, né, serem obedientes aos seus pais, inclusive o mandamento com promessa é a questão daquele que obedece e honra pai e mãe, né? Esse que faz isso, a palavra do Senhor contém uma promessa que vai ter longevidade de vida e terão muitos anos de vida, né? E outro texto sagrado também muito forte que a palavra de Deus fala
E vós, pais, não irritei os vossos filhos. Então, pastora, daí nós temos um conflito muito forte, né? Qual o limite? Qual o limite? E nós temos hoje na lei, né, o estatuto do adolescente e temos também o estatuto da criança, né? Então nós temos também leis que nos regem sobre esse assunto. E o maior sofrimento do pai e da mãe é justamente quando o filho ou a filha chega na adolescência, né? E o que que acontece? Quando chega na adolescência, o menino e a menina estão passando por aquele momento de transformação, o seu metabolismo, está passando por um momento da puberdade, está passando por um momento de transformação e muitos pais ficam assustados com um ser humano que de repente não foi bem assim que foi projetado. Então nós estamos vivendo esses conflitos, nós estamos vivendo também o choque de geração. Pastora Daíra, é o seguinte, nossa geração às vezes vai atender o telefone, às vezes até erra, né? Em vez de eu conheci nossos antepassados, vó, né? Tios e tias, enfim, pessoas já que a sua meia idade, que às vezes têm dificuldade até para atender o telefone. E nós estamos com uma geração muito adiantada. E o que está acontecendo? Esse choque de geração é muito forte o que está acontecendo e há uma dificuldade no controle, né? Problemas de muitas espécies estão acontecendo, como, por exemplo, se nós falarmos com o conselho tutelar da nossa cidade, nós vamos ficar assustados e apavorados com o que está acontecendo. E a igreja tem essa responsabilidade, e principalmente a questão da responsabilidade pastoral, né? Teve um caso de uma família, esses tempos atrás, pediram socorro da igreja, o socorro pastoral, né? Porque uma menina de 12 anos, ela pulava a janela de noite, né? E saía de casa, e o pai e a mãe acabaram por descobrir, assim, né? Então, eu estou só relatando problemas corriqueiros que acontecem, pais e mães que estão sobrecarregados. E Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados, e sobre que eu vos aliviarei. Aí eu vou perguntar para o pastor, quando Jesus disse, eu vos aliviarei, tem gente que tem a Bíblia como um livro místico. Será que Jesus estava querendo dizer o quê? Diz, olha, tira um pouquinho da atenção, que é a explicação que eu vou dar, que a atenção espiritual, psicológica, emocional que eu estou tirando aqui, é justamente, será que era isso que Jesus estava querendo dizer? Eu vos aliviarei, é porque Jesus tem o conselho certo para nos dar? Então, pastor, o que o senhor tem para falar sobre isso? Quando Jesus convida o cansado e o sobrecarregado, ele diz que vai aliviar, é um processo, veja, está conjugado o verbo no futuro. A pessoa deve vir a Jesus já. E haverá um processo para que haja esse alívio. Esse processo é a troca do fardo, é a troca do jugo. Isso está querendo dizer, a pessoa vai mudar de vida, vai mudar de comportamento, vai mudar de hábito. Jesus vai ensinar as pessoas como elas devem, a partir do momento em que elas vão até Ele, como elas devem proceder, o que elas devem falar. A pessoa vai ter que estar predisposta à mudança de hábito, de comportamento, se quiser o alívio que Jesus propõe. Ele tem, mas a pessoa vai ter que se predispor à troca do fardo que ela está carregando, que é pesado, do jugo que ela está ferindo, para estar sobre ela, a partir de então, o jugo de Jesus. Então, os pais que se sentem hoje sobrecarregados na educação dos filhos, essa sobrecarga foram eles mesmos que se colocaram. Eu sei que isso é muito forte, que eu estou falando, mas é uma sobrecarga que eles mesmos permitiram estar hoje sobre os seus ombros. Sobrecarga na educação dos filhos é resultado da negligência, da omissão, da correção e da educação em tempo oportuno. Aqueles momentos em que a criança era pequena, tinha a idade ainda de formação da base da sua personalidade, que é até os 7 anos,
os pais vão deixando passar essa fase, isso significa que haverá uma sobrecarga no futuro, principalmente quando chegar a fase da pré-adolescência. Não pode deixar. Por isso a Bíblia ela é bem clara em Provérbios 22:6. É para educar enquanto é criança. É na formação, é na base da personalidade da criança. É ali que precisa ser incutido esses princípios. A palavra que o pastor leu em Deuteronômio está dizendo assim, em outros termos, que os pais devem em todo tempo estar ensinando, sem abrir mão, sem dar espaço. Ou seja, isso demanda perseverança, demanda insistência, demanda repetição, não é? Mas qual é o pai, qual é a mãe que tem disponibilidade para isso? Qual é o pai, qual é a mãe que está investindo tempo na educação do filho? Qual é o pai, qual é a mãe que está tendo tempo de qualidade com os filhos hoje? Qual é o pai e a mãe que conversa com os filhos todos os dias? Qual é o pai, qual é a mãe que corrige sempre que há um erro? E corrige sempre que for necessário, mesmo que o erro seja recorrente. Então, é trabalhoso. No entanto, é melhor ter um trabalho no tempo que é oportuno e que é possível trabalhar a personalidade da criança do que ter um trabalho depois só de correr atrás da máquina. Então, eu sei que é forte essa questão que eu disse, que a sobrecarga foram os pais mesmos que se colocaram e ela é resultado de omissão. Tudo é possível. Não precisa desanimar. Tem como consertar. Só dá mais trabalho. Tem que ir até Jesus e trocar o faro. Ok. Nós já vamos, então, a alguns questionamentos, né, pastor? A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar, que depois, quando ele ficar mais, né? Mas aí é o seguinte, até que limite? Até onde eu posso exigir que os meus filhos vão na igreja? Porque tem muita gente que diz assim, olha, pastor, é o seguinte, eu acho que não temos que forçar os filhos a ir na igreja, porque se eles não querem, né? Se eles não querem ir, a gente deixa eles em casa. Vamos ver até onde esse assunto funciona, pastor. Né? Não sei a tua experiência, a minha experiência. Vamos juntar a experiência um do outro aí, para poder dar um conselho bíblico para o povo, né? Até onde vai ser o limite de dizer assim, olha, enquanto estiver debaixo do meu teto, né? Alguém diz, não, não dá para nós agir assim, né? Sabe que tem um versículo também que geralmente as crianças eles guardam muito, eles guardam mais do que nós, eles são muito observadores, né? Tem um versículo que de vez em quando a gente lê que diz assim, não retire a varinha da correção da criança. Isso é um assunto muito polêmico e muita gente não gosta, né? Meus filhos, por exemplo, tenho uma filha de 20 anos e uma de 16 que está fazendo 16 agora em janeiro. Né? Mas eu sempre procurei ser firme com esses versículos, né? Então, esses versículos de educação de filhos, elas entendem tudo. Né? E principalmente o que elas gostam muito é esse versículo de Colossenses, de vós pais, não irriteis os vossos filhos. Até onde seria irritar? Né? Até que idade nós temos que tomar posição? Né? E que tipo de pai que nós somos, de mãe? Vou fazer uma pergunta: que tipo de pai que nós somos? Nós somos aquele pai, tudo tá bom, nós deixamos para os filhos escolher, eles decidem tudo. O que você acha? Como é que funciona a tua mente? Os filhos, eles é que mandam, eles é que escolhem tudo? Como é que funciona isso? Eu vou começar respondendo pela Constituição, pelo Código Civil Brasileiro. O artigo 1634 do Código Civil Brasileiro diz assim, que compete aos pais. Aos pais. Então, o artigo diz exatamente isso. Aos pais. Não o Estado, não os professores. Aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores. Dirigir-lhes a criação e a educação. Então, o Código Civil Brasileiro, no artigo 1634, diz que é responsabilidade dos pais educar e criar os filhos menores. Então, isso já está respondido. Até onde o pai e a mãe têm que exigir a educação e a criação dos filhos.
respaldado na lei. A Constituição Federal, no artigo 229, diz que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Então, o pai e a mãe levar filho menor para a igreja é parte da responsabilidade que ele tem de criar. Veja bem, o pai e a mãe que deixam filho de menor em casa é negligência, e se acontecer alguma coisa com esse filho de menor na ausência de um maior em casa, de um adulto, os pais podem ser responsabilizados criminalmente. Filhos menores não têm autonomia para ficar sozinhos em casa. Isso pode ser, inclusive, não sei, até pode ser enquadrado, talvez, na questão do abandono de incapaz. Imagina um filho de menor acender um fogão, dar um curto-circuito na casa, um estranho bater a porta, enfim. Filho de menor tem que acompanhar o pai e a mãe. Não é só na igreja. É onde o pai e a mãe for. O filho de menor não pode ficar sozinho. Essa é a questão. Agora, qual é o pai e a mãe que vai negligenciar o ensino bom para os filhos se o pai e a mãe realmente amam? Então, quando o filho diz não, esse não quer dizer absolutamente nada. Porque o não tem que ser dito ao filho, que está aprendendo. A dificuldade, pastor, é que hoje, se existe, os dois maiores desafios para educar o filho hoje é o excesso de informação e o temperamento difícil. Então, quando a gente fala de temperamento difícil, por exemplo, nós podemos falar sobre a ira, que o senhor estava falando, de Paulo, falou que não é para provocar a ira dos filhos. Em Efésios fala, não provoqueis a ira. É o mesmo sentido de não irriteis os filhos, é não provocar a ira. Provocar é uma coisa. O filho se irar por alguma coisa é outra. Ali está falando que o pai não pode provocar, instigar a ira do filho. Então, quando é que isso é possível? Quando é que um pai, uma mãe, provoca a ira do filho? Ora, quando o pai e a mãe é injusto com o filho, por exemplo, pune injustamente. Quando o pai e a mãe falta moderação com os filhos, por exemplo, o pai exagera, a mãe exagera em alguma coisa. Claro, quando há uma injustiça, isso provoca a ira. É natural que provoque a ira. Né? Quando o pai e uma mãe faz uma exigência sem sentido, né? Manda o filho, manda a filha fazer alguma coisa que não tem sentido. Então, tudo isso vai provocando a ira do filho. Quando o pai e a mãe ficam importunando, sem propósito, sem... Sabe? Quando o pai e a mãe também são meninos, são infantis, provoca a ira do filho, porque adolescente com adolescente eles se pegam. Então, quando os pais não amadurecem, eles provocam a ira dos filhos. Mas a palavra está dizendo que é para provocar a ira do filho. Não está dizendo que quando o pai e a mãe exigir alguma coisa do filho que é justo, que é correto, que é decente, o filho se irá, esse é o problema do filho. O pai e a mãe não está provocando a ira. O filho e a filha já têm a predisposição à desobediência, à rebeldia. Porque a Bíblia diz que o mal opera no coração da criança, do homem, desde que ele é menino. Então, o ser humano já tem uma predisposição a ir a qualquer exigência. Agora, pastor, uma coisa que eu pondero, né, nessa questão de que o filho e a filha não querem ir para a igreja. Por quê? É aí que eu pego para parar e pensar. Por que o filho e a filha não querem ir à igreja? É isso que precisa ser conversado. Porque quando fala de exortação, pastor, exortação, como o senhor bem falou, não é repreensão. Exortação é a capacidade de convencer através de argumentação. Então, nós vamos exortar o filho argumentando, comentando. Vamos ouvi-lo. Por que você não quer ir à igreja? É isso que tem que ser trabalhado. É verdade. Então, o que nós observamos? Nós observamos que é dever nosso, do pai, né? Não é só bíblico, mas é juridicamente também. A responsabilidade. Tudo que acontecer com um menino de menor, logicamente, o pai é responsável. O que nós percebemos? Nós percebemos que há uma hipocrisia social muito grande nesse tipo de coisa,
porque a liberdade do adolescente, do filho, na verdade, é uma libertinagem que hoje está sendo propagado, né? A Bíblia aconselha desde criancinha já o rumo das coisas de Deus. Na igreja se vai ouvir, né? Se vai ouvir assuntos que não vai, a gente não vai ouvir no jornal das 12, enfim, né? Existem assuntos na igreja que, às vezes, lá na igreja, numa observação, numa concentração, numa leitura bíblica, com certeza a pessoa vai entender. O que acontece é que aquele tempo antigo, né, que o pai ia para a escola dominical, ele ia, né, e levava os filhos, né? Esse versículo do Antigo Testamento, nós vimos isso. Inclusive o próprio Jesus, né, pastor? Jesus, ele foi ensinado a Maria, né? Era uma excelente mãe, e José, que uma vez eles levaram, e o menino com pouca idade, ele já estava sentado, ele ficou uma época lá. Os que subiram, né? Maria e José foram lá, levaram Jesus, daqui a pouco não estava voltando para casa, que deu o rapaz, começaram a procurar Jesus, Jesus não estava, tinha ficado lá, debatendo, e já com aquela pouca idade, ele já tinha estrutura psicológica, né? Claro que alguém pode dizer, não, mas Jesus era Jesus. Mas, em via de regra, a exigência bíblica é ensine o menino no caminho que deve andar. Tem uma tradução do pastor sueco, que eu gostava de ouvir ele muito, né? É da família dos Lodring. Tem uma Bíblia que ele usava, costumava ler, que dizia: treina o menino no caminho em que deve andar. Eu acredito, pastor, que não adianta o pai e a mãe querer levar o menino depois lá que já tem seus 17, 18 anos, já está ficando de maior para a igreja, e que ele tenha hábito de ir para a igreja, que não vai dar certo. Né? Isso tem que treinar. Né? Eu tenho parentes na igreja desde criancinha na igreja. Eu, por exemplo, fui criado nos caminhos do Senhor. Eu dormia, quando criança, embaixo do banco da igreja. E o que acontece? A igreja acaba fazendo parte da vida da pessoa, e a vida da pessoa acaba fazendo parte da igreja. Se algum domingo não ir na igreja, parece que aquele domingo não é domingo. Se aquele sábado, se aquela terça-feira não ir na igreja e ficar faltando, vai ficar faltando, porque foi treinado, né? Então, nós vemos muita dificuldade hoje, e muita gente contraria os princípios bíblicos de uma forma tão veemente, mas a palavra de Deus, ela exorta com carinho, com amor, né? Temos que ensinar, né, pastor? É verdade, pastor Osés. A gente sabe que os dias são outros, os tempos são outros, e nós estamos vendo uma disrupção de gerações, né? A nossa idade, a do senhor e a minha, para dos nossos filhos, das filhas do senhor e dos meus filhos, já existe uma distância muito grande na questão da tecnologia, da informação, coisa que não houve assim, esse distanciamento de mim para o meu pai, por exemplo. Foi mais ou menos igual. Agora, de nós para os nossos filhos, já é muito distante. Se Jesus não vier, por exemplo, dos teus filhos, dos meus filhos, para os nossos netos, já não vai ter tanta distância. Vai já estar tudo mais ou menos. É da nossa geração para os nossos filhos que está existindo esse distanciamento muito grande, por isso é um grande desafio. Mas, é que nem o senhor falou, se nós educarmos a criança com perseverança, vamos levar para a igreja, a criança ela vai se habituar, porque o ser humano, ele é adaptável. O ser humano ele vive em qualquer lugar. O ser humano vive na mata amazônica, ele vive no Ártico, ele vive no Antártico, ele vive no Equador, ele vive nas ilhas dos oceanos. O ser humano vive em qualquer lugar, ele se adapta, mas ele tem que ter nascido lá para ter uma facilidade maior, para se habituar. Então, a criança, os pais que têm filhos pequenos, bebês, filhos de colo, 2, 3 anos, tem que criar o filho dentro da igreja para ele se acostumar com o ambiente da igreja. Para o ambiente da igreja não ser uma novidade para ele, não ser uma coisa esporádica. Para o ambiente da igreja, por exemplo, não ser um ambiente de posto de saúde.
criança morre de medo quando sabe que está chegando para o posto de saúde, né? Porque vai de vez em quando e só vai quando tem problema. Tem pai que só leva filho para a igreja quando tem problema. Então, tem que levar sempre para o filho saber que é dia de culto, que igreja é bom, que igreja é uma bênção. A criança vai se habituar, a criança vai se acostumar. Então, levar a criança para a igreja. Agora, é necessário também, pastor, nós pensarmos o que nós estamos oferecendo para as crianças. Porque, pensa bem, a igreja é uma escola. Se nós estamos falando de educar, nós estamos falando de escola. Então, por que a criança ela vai todos os dias para ficar 4 horas dentro de uma escola, sem a presença do pai e da mãe, e não chora para ficar em casa? Isso de vez em quando, casos pontuais. Mas para a igreja a criança não quer ir 2 vezes por semana para ficar 1h30. O que acontece? Qual é a diferença? A diferença é que na escola tem uma pedagogia para a criança. A escola oferece uma educação para a criança na idade adequada. Então, eu acho que nós precisamos pensar nisso também, porque vamos estar contribuindo com a educação dos nossos filhos e dos filhos dos membros das igrejas que precisam também de um apoio para auxiliar na educação cristã dos seus filhos. Não estou dizendo a fazer atrativos, estou dizendo criar uma pedagogia adequada à idade da criança. Ensinar a criança, sim, mas como se fosse, de fato, uma escola. Eu posso testemunhar hoje eu posso testemunhar que os pais, na verdade, eu posso testemunhar em nome dos pais da nossa igreja, que os filhos não querem faltar à escola da igreja. É verdade. Eles exigem dos pais estar nos cultos nos dias que eles têm a escola, porque aqui nós temos escola para criança, inclusive em dia de semana. Então, os pais exigem, quinta-feira, eu quero estar na escola, eu quero estar na escolinha. Então, o que acontece? É uma escolinha adequada para as crianças. Isso é um mérito das irmãs que estão trabalhando e estão fazendo por onde também chamar essa atenção das crianças. Educar a criança. Então, é uma escola. Não é um passatempo, não é entretenimento. É só criar uma escola com uma pedagogia adequada que a criança não vai querer ficar em casa. Pelo menos é o que acontece aqui atualmente, né? Então, pensar o porquê a criança simplesmente diz que não quer ir para a igreja é uma preocupação que o pai e a mãe têm que ter. Claro que não vai abrir mão, vai continuar levando o filho porque ele é de menor, mas precisa parar para conversar com esse filho porque ele está já nessa idade desinteressado pela igreja. Ok. Nós temos outra cogitação aqui sobre o que o senhor me diz? Cuidar a influência das amizades com os adolescentes e tal. O senhor acredita que esse negócio me diz com quem tu anda, que eu digo quem tu és? Esse negócio é assim mesmo? Pastor, o que tu me diz dessa influência? Nós que somos pais, o que fazer, como fazer, né? Com a amizade dos adolescentes, sendo que hoje os professores, as escolas seculares estão passando por um período de muito estresse, né? Toda parte, todo pessoal aí que trabalha na área social, que trabalha com gente, hoje está passando por um período de estresse, né? O que o senhor me diz agora, né? Como agir com essa turma? Pastor, é algo também muito importante, né? Uma psicóloga especialista em educação infantil, ela tem 30 anos de experiência nessa área. Psicóloga, ela não é cristã. E ela diz que a educação dos filhos é não. O não é imprescindível para a educação dos filhos. O não. Então, nós precisamos de não. A palavra não é imprescindível. É uma psicóloga, 30 anos de experiência em psicologia infantil, e ela nem sequer é cristã. A palavra não é essencial. O pai e a mãe não podem ter medo de falar a palavra não para os filhos, porque isso vai fazer o filho amadurecer.
Então, nessa questão de influência, há dois tipos Esse, de seres humanos. esse medo que o pai e a mãe às vezes adquire até inconscientemente de não falar a palavra não, às vezes está vinculado, né, com pouco tempo que tem para o filho. Às vezes o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, o filho fica na creche, né? E aí é o seguinte, o pai e a mãe cada vez mais, às vezes até inconscientemente, vai ficando com medo de falar a palavra não para a criança. Sim, sim, não, está correto. É uma percepção mesmo que muitos pais têm. Ah, já fico tão pouco com meu filho e a hora que eu vou ficar com ele eu vou ficar dizendo não, vou ficar proibindo. Não, eu vou deixar, vou brincar, deixa acontecer. Mas essa questão de inconsciente é muito importante porque o pai precisa entender, a mãe precisa entender que a educação dos filhos começa mesmo antes, até mesmo de ter o intuito de educar. As primeiras formas de educação que o pai e a mãe vai dar para o filho, o pai e a mãe não vai estar nem percebendo, porque o filho, quando em determinada idade, ele só vai aprender do pai e da mãe pelo exemplo, repetindo o que o pai e a mãe faz. O filho nem fala direito, o pai e a mãe nem sabe direito o que eles estão falando ainda, mas eles já estão imitando os pais. Isso já é educação e já é inconsciente, né? Então, o não, ele é essencial. O tempo precisa ser de qualidade. Já que tem pouco tempo para estar com o filho, então que seja um tempo de qualidade, tem que ser um tempo justo. Então, há dois tipos de seres humanos: o influenciado e o influenciador. Nós temos que ensinar os nossos filhos nesse equilíbrio. Eles serem influenciados pelo bem e influenciadores quando estão com os maus. Porque, por exemplo, nem sempre nós vamos poder estar com os nossos filhos em todas as rodas em que eles estiverem. Eles vão trabalhar, eles vão estudar, eles vão fazer faculdade, eles vão ter a sua própria rotina, o seu próprio dia a dia. O que nós precisamos fazer é educá-los com relação a isso e ensiná-los a serem influenciadores. Serem influenciados apenas pelo bem. Quando estiverem reunidos, por exemplo, que a Bíblia diz, roda de escarnecedores, se ali as pessoas não querem ser influenciadas pelo bem, então os filhos se retiram, não participam disso. Porque há muitas pessoas que são más no caráter, não têm boa índole, mas às vezes, através de uma palavra, através de um conselho, essas pessoas podem mudar. Então, é importante que os nossos filhos sejam educados a, pelo menos, tentar conversar com uma pessoa que, a princípio, é uma má influência. Aquela pessoa é uma má influência, mas ela é uma má influência porque estão falando, porque ela já tem esta fama, ou realmente ela é uma má influência. Então, eu não posso me deixar levar. É que nem os bairros, né? Tem bairros que são famosos, né? Aquele bairro é um problema. Não, o problema não é o bairro, o problema são as pessoas que estão lá. Mas será que são todas as pessoas que estão lá? Jesus não fazia essa ponderação? Não tinha um monte de gente problemática e Jesus não ia lá e conversava com a pessoa para ver realmente o que poderia ser feito por ela, se ela queria ajuda ou não, se ela queria mudar ou não. Então, os nossos filhos precisam ser ensinados assim. Se você conhece alguém que tem má fama, ela é uma possível má influência, converse com ela. Veja se realmente é assim. Se você conversar com ela, falar de Jesus para ela, convidar ela para ir a um culto e de repente ela aceita, ela quer conversar mais sobre Jesus, quer saber mais sobre a palavra, continua conversando. Fale de Jesus para essa pessoa. Convide, insista mais um pouco para ela ir a um culto. Quem sabe lá ela vai aceitar Jesus, vai mudar de vida. Agora, se é uma pessoa realmente que já está decidida, não é uma pessoa que é resistente, uma pessoa que não quer, então aí é o que Jesus falou. Aí a gente bate a poeira do calçado e parte para outra. Então a gente tem que ensinar os nossos filhos a ter esses critérios, porque nós precisamos ensinar os nossos filhos para conviver em sociedade. Nós não criamos monges, nós criamos filhos que precisam ser influenciadores,
cristãos luz no meio das trevas. É verdade, é verdade. Pastor, é o seguinte, nós temos aí com o pessoal ainda que estão conosco, mas nós vamos fazer uma oração, né? A prosa está muito boa. E deixa eu dizer uma coisa também aqui, confirmando essas suas palavras. Hoje, o que acontece? A mente do ser humano, o tempo cada vez está cada vez mais escasso, né? O pessoal estuda um período da tarde, o outro período, outros vão trabalhar, outros aí tiram um período para entretenimento. E para a palavra de Deus, para ouvir coisas que edificam, e a igreja é bem pouquinho. Note vocês, que às vezes o período de culto é 1h30, né? E a turma tem dificuldade para isso. Então, nós somos um ser, somos muita informação, e é justamente isso que eu estou vendo que muita gente está sofrendo. Não tira mais tempo para Deus, não tira mais tempo para a palavra de Deus, e assim por diante. Mas essa nossa live, pastor, né, é justamente para isso, para nós tirar um tempo aqui, antes de nós ir descansar, né, tirar um tempo aqui, fazer uma oração e essa meditação. Hoje eu aprendi bastante, né? A gente está sempre aprendendo aqui. O que nós vimos aqui hoje de tão importante? Vamos fazer um resumo de tudo que foi conversado, falado aqui. Primeiro, foi iluminado a questão acerca das nossas responsabilidades jurídicas com os filhos. Segundo, nós temos uma responsabilidade, né? Terceiro, que eu aprendi muito importante, a palavra não é importantíssima. O senhor estava falando aí de psicólogos que dão ensinamento, vamos parabenizar. Psicólogos que se disponibilizam em falar a verdade para o povo, né, pastor? Existem psicólogos muito abençoados. Eu estava escutando agora que estava fazendo uma avaliação da personalidade de pessoas. Ele disse que o psicopata, aquele ser humano que já passou para o lado da psicopatia, ele foi um ser humano que desde criancinha ele tinha dificuldade com a palavra não, né? E notem vocês que quando Deus deu as diretrizes para o seu povo, o povo de Israel, mandou Moisés subir em cima do monte. Vai lá, Moisés, que eu vou te dar lá umas regras lá para você ensinar o povo. Moisés subiu para lá e disse que os 10 mandamentos era tudo não. Diz que o começo já era não, pastor. Não isso, não matarás, não isso, não aquilo, não darás falso testemunho do irmão, de coisa que não viu. Bom, quando Moisés desceu, Moisés disse, pronto, agora esse povo vai me matar. Um povo com uma dificuldade de ouvir uma palavra não, e Deus vai lá e dá tudo não. Então, realmente, hoje foi de muita edificação essa nossa live, pessoal. A palavra não para a nossa vida não é para vir, para nos causar furor, ira. A palavra não é para nos dar poder de avaliação, de análise, né? E quando eu recebo um não, né, eu fico pensando, né? Por que será esse não? Né? E diz que o pai que ama realmente o filho, ele vai dizer a palavra não, né? Muitas vezes, assim como Deus também nos deu esse ensinamento. Então, pastor, se o senhor tem mais uma palavra para nós encerrar nossa live, né? Nós temos aí ainda alguém que está conosco, né? Mas antes, sempre aquela oração abençoada que nós vamos orar agora pelas nossas famílias. Eu acredito que a próxima live, eu não sei se vamos falar, pastor, sobre ansiedade ou sobre o casamento, daí, porque começamos família, hoje educação dos filhos, né? Mas vamos orar a Deus, o assunto vai ser esse. A próxima live ou vai ser sobre ansiedade. O que é ansiedade, amigo? Se você tivesse que dar uma explicação, uma definição para alguém do que é ansiedade, o que você diria? Ansiedade é o desejo de controlar o futuro. E outras coisas mais, né? Eu só quero deixar você curioso para, na sexta-feira que vem, nós falar um pouco sobre esse assunto.